sejam bem-vindos ao podcast do Unifacema. Eu sou a Andressa Félix e no episódio de hoje vamos conversar sobre um tema que é muito importante na vida acadêmica. Vamos falar sobre o Serviço Escola de Psicologia do Unifacema. E para nos ajudar a entender melhor sobre essa temática, a nossa convidada especial de hoje é a professora Jaqueline Conceição, que é coordenadora do Serviço Escola de Psicologia e também docente do curso de Psicologia do Unifacema. Seja bem-vinda, professora. Olá, muito obrigada por o convite. Eu acho que é uma proposta muito interessante esse momento. E eu trago aqui um ponto importante, né, que é falar sobre o Serviço Escola de Psicologia. A gente que agradece a participação, professora. E eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo falando sobre o funcionamento do Serviço Escola de Psicologia. Professora, como que funciona o Serviço Escola de Psicologia e o que é esse serviço que é ofertado no Unifacema? Pronto, o que é o Serviço Escola de Psicologia, né? Então, o Serviço Escola, ele é um espaço institucional que está vinculado ao curso de Psicologia. Quando nós falamos sobre o Serviço Escola, existem alguns integrantes que fazem o Serviço Escola, né? E eu posso citar que dentro desses integrantes inclui os monitores, a coordenação e os alunos de psicologia também que fazem o Serviço Escola. Certo. Professora, dentro do Serviço Escola de Psicologia, a gente tem também o atendimento psicopedagógico. Como é que funciona esse atendimento? Pronto, Andressa, o atendimento psicopedagógico, ele é um serviço que é ofertado a todos os alunos do Unifacema, e eu falo em termos gerais que quando a gente fala sobre o atendimento psicopedagógico, todos os alunos do Unifacema podem estar buscando esse serviço. Como é que ele se configura? Né? Porque às vezes existe uma diferença, né, entre o atendimento psicológico, o atendimento Eu tinha essa psicopedagógico. dúvida se tinha uma diferença entre o Serviço Escola de Psicologia e o atendimento psicopedagógico. O atendimento psicopedagógico, ele funciona no Serviço Escola de Psicologia e quem realiza o atendimento psicopedagógico é um profissional da psicologia, é um psicólogo. Então, todos os alunos do Unifacema podem estar buscando esse serviço de atendimento psicopedagógico. Professora, e como é que o aluno ele pode ter acesso a esse atendimento psicopedagógico? É realizado um agendamento? É feito de forma online, presencial? Como é que funciona? Pronto. Então, vou estar explicando para vocês, como funciona o atendimento psicopedagógico. Inicialmente, o aluno ele precisa identificar uma demanda para buscar esse serviço. Quando eu falo fazer essa identificação da demanda, é buscar realmente entender qual o motivo levar ele a buscar esse atendimento. Então, às vezes, dificuldade no aprendizado, dificuldades nas relações interpessoais, então, ele vai, abre o portal do aluno e tem um sistema que é chamado Flugo, né? Então, ele pode estar realizando esse atendimento via Flugo, de acordo com a disponibilidade que é tida dentro do serviço escola. No caso, atualmente, nós temos duas modalidades de funcionamento do atendimento psicopedagógico. Quais seriam essas modalidades? A gente tem a modalidade presencial, que ela é realizada às quartas-feiras pela professora e também psicóloga Liliane, e também temos a modalidade online, que é realizado pelo professor Walter, que acontece às sextas-feiras, no caso de 2 às 18 horas. Certo. Professora, a gente pode afirmar que esse atendimento ele traz grandes benefícios aos nossos acadêmicos aqui da instituição. Sim, mas antes disso também, Andressa, é importante que a gente faça uma diferenciação. A gente, quando fala do atendimento psicopedagógico, às vezes leva-se a entender que é um atendimento psicológico, né? Sim, Existe uma diferença. O atendimento psicológico, ele é mais amplo e ele inclui, e tem como objetivo as questões emocionais, as dificuldades também de cunho emocional e temos também o objetivo do atendimento psicológico é a questão do autoconhecimento.
Então, quando a gente vai para o atendimento psicopedagógico, a gente precisa entender que ele está voltado mais para as questões de ensino e aprendizado. Então, ele é mais focal, enquanto o atendimento psicológico ele é mais abrangente, ele é mais amplo. É muito importante você explicar essa diferença, porque eu não sabia desse detalhe e acho que muita gente também tinha essa dúvida. E é importante, quer dizer então que o atendimento psicopedagógico ele é mais focado aí na vida acadêmica do aluno. Uhum, sim, isso. Professora, agora vamos falar sobre os monitores do Serviço Escola de Psicologia. Como é que funciona esse? É feito um seletivo? Tem alguns critérios para o aluno de psicologia ele se tornar um monitor do Serviço Escola de Psicologia? Pronto. Andressa, nós estamos falando sobre um assunto muito importante do serviço escola, que é a monitoria. Quando nós falamos sobre a monitoria, é importante que a gente destaque qual é a importância dela, qual o objetivo, qual a função desses monitores. Então, para que seja feito a seleção desses monitores, é aberto um edital, né? E nesse edital existem alguns critérios, né? Principalmente o aluno esteja matriculado entre o quarto período de psicologia até o nono período, 10º período de psicologia. Só que nós temos uma diferenciação, Sim, que é fundamental compreender. Dentro do serviço escola, os monitores, eles são classificados como monitores júnior e monitores sêniores. Né? Então, o que significa os monitores júniores? Geralmente, os monitores júniores, eles são aqueles que passam em torno de um semestre fazendo algumas atividades extensionistas. Essas atividades, elas têm como objetivo, né, levar um suporte emocional à comunidade, que é um ponto muito importante. sim, muito E relevante. e para que eles se tornem monitores sênios, eles passam aí um semestre, a depender de como esse aluno se desenvolve dentro do serviço escola, existem alguns critérios para que ele se torne monitor sênior. Então, eles passam sendo um semestre monitor júnior e posteriormente eles são classificados a depender de cumprirem todos os critérios, passam a ser monitores sênios. Professora, você já explicou bastante coisa do Serviço Escola de Psicologia, mas eu gostaria de saber quais são os dias e os horários específicos de funcionamento do Serviço Escola do Unifacem. Pronto. O serviço escola de psicologia do Unifacema, ele funciona de segunda a quinta-feira e a gente tem um horário específico, né, que funciona de 2 da tarde até as 18 horas, de segunda a sexta-feira. Sim, professora, voltando aí na questão dos monitores, eles prestam esse serviço à comunidade. Como é que é feito esse serviço aí na parte externa do Unifacem? Pronto. Como eu estava explicando para vocês, as atividades extensionistas, elas precisam geralmente de um planejamento. Esse planejamento, ele é denominado de plano de ação. Então, a depender da necessidade externa, essa necessidade é o que a comunidade solicita do Unifacema. Então, ela quer um apoio em uma escola, né, do município. Então, é realizado ali um levantamento de demandas, é feito um planejamento e os alunos executam de acordo com a demanda que é solicitada, né? Então, às vezes, dentro de uma escola, por exemplo, de que forma esses alunos eles podem trabalhar eh, as atividades extensionistas? Eles podem estar levando atividades para trabalhar as emoções, né? Atividades voltadas para orientação dos pais, enfim, atividades que venham a dar o suporte emocional tanto ao aluno como também aos pais e aos professores. Professora, tem um peso maior aos alunos que eles participam na graduação do Serviço Escola de Psicologia do Unifacema? Sim, eu acho que é uma pergunta bem interessante. Eu acredito que sim, até mesmo porque
O aluno que ele é monitor, ele basicamente, durante a graduação, ele tem um domínio teórico. O serviço escola permite que ele venha a desenvolver algumas potencialidades a partir da prática, que essa prática é tida nas atividades extensionistas em diversas áreas da psicologia. Eu citei na área da psicologia da educação, mas a gente também tem atividades voltadas para a psicologia organizacional, para a psicologia social. Então, em diversas áreas da psicologia, o monitor, ele desenvolve algumas atividades extensionistas. Perfeito, professora. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos nossos acadêmicos que não sabiam, mas agora estão sabendo aí como funciona o serviço escola de psicologia, que tem algum interesse, o que eles devem fazer. Pronto, eu vou deixar uma mensagem muito importante à comunidade acadêmica e principalmente aos alunos de psicologia. O recado está voltado para aproximar esse aluno do serviço escola, uma vez que o serviço escola ele proporciona uma integração entre a teoria e a prática, e essa prática possibilita o desenvolvimento de algumas potencialidades fundamentais para a formação desse aluno. Professora, chegamos ao final do nosso podcast aqui do Unifacema. Gostaria de agradecer a sua presença e a sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço esse convite. É muito importante esse momento de discussão, esse momento de troca, e estou aqui à disposição para outras oportunidades também. Muito obrigada, Andressa. E o nosso bate-papo de hoje foi sobre o Serviço Escola de Psicologia e o atendimento psicopedagógico do Unifacema. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.